Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para darmos sequência ao estudo da nossa preciosa revista Betel Dominical do terceiro trimestre de 2022, que tem como tema Sermão do Monte. Estamos estudando aqui a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo, comentada pelo bispo Abner Ferreira. E o vídeo de hoje é sobre a quinta lição, a justiça moral e a ética do reino de Deus. Eu vou pedir a você agora, gentilmente, que pegue a sua Bíblia, se ainda não o fez, uma canetinha, o plano de aula, a sua revista, porque nós vamos dar início agora ao nosso estudo. Vamos começar aqui, dando aqui as boas-vindas e a saudação ao pastor William Barros. Seja bem-vindo, pastor William Barros, meu companheiro, para mais uma aula. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, que estão conosco para mais uma aula aqui pela Editora Betel. Nessa feita, nossa lição de número 5, a justiça moral e ética do reino de Deus. Texto áureo está em Romanos capítulo 10, verso 4 e diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E a verdade aplicada vai nos ensinar que o que distingue o autêntico discípulo de Cristo é um viver que expressa em todas as suas dimensões a mudança interior, operada pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Também a minha saudação ao pastor Marcos Santana. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma aula preciosa para o reino de Deus. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, aos nossos irmãos. Objetivos da lição: ensinar acerca do significado da lei, mostrar o que era ser um escriba naquele tempo e apresentar a justiça de Cristo. Textos de referência: Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20. Convido os irmãos para estarmos agora fazendo uma oração. Maravilhoso e eterno Deus, Pai nosso que estás nos céus, te louvamos, te bendizemos por mais este momento que o Senhor tem nos concedido para estarmos estudando a Tua Palavra. Graças nós te damos, porque a Tua Palavra, ela chegou até nós. Abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo continue operando em nossas vidas para entendermos, para vivenciarmos, para guardarmos a Tua Palavra. Abençoa a cada um dos Teus servos, abençoa a cada dia a Tua igreja, edificando e fortalecendo, até que Cristo venha, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenhamos em mente, ao estudarmos esta lição, estas verdades. O próprio Senhor Jesus, do versículo 3 até o versículo 16, do capítulo 5 que nós estamos estudando de Mateus, ele nos mostra que nós somos cidadãos dos céus e filhos de Deus. Somos cidadãos do seu reino e filhos de Deus. Agora notemos que no final do versículo 16, nós vemos que Deus seja glorificado. Portanto, esta afirmativa de Jesus, que Deus seja
glorificado a partir da vivência desta realidade, que somos cidadãos do reino dos céus e filhos de Deus, isso deve nos levar a refletir o conteúdo do ensino de Jesus a partir do versículo 17. Porque nós vamos ver que a partir do 17, Jesus estará enfatizando a conduta dos cidadãos do reino dos céus. Para tanto, Jesus ele apresenta uma introdução a este assunto. E ele introduz este assunto sobre a conduta dos cidadãos do reino dos céus, focando a sua relação com a lei e os profetas. Isso nós vamos ver dos versículos 17 ao 20. Então, a lição de hoje, ela enfatiza justamente a mensagem de Jesus registrada nestes versículos, que, como eu disse, é como uma introdução ao assunto acerca da conduta dos discípulos de Jesus. Jesus está preparando os seus discípulos e a nós também, com esta introdução sobre a relevância de um viver em retidão. Um viver em retidão glorifica o Senhor Deus. Vide a verdade aplicada. Já foi lida, mas leamos de novo. O que distingue o autêntico discípulo de Cristo é um viver que expressa em todas as suas dimensões a mudança interior operada pelo Espírito Santo e a palavra de Deus. Ou seja, é um viver em retidão. Indo para o tópico 1 da nossa lição, entendendo os preceitos da lei. Este tópico, ele foca 3 aspectos sobre este tema. A título de contribuição para ajudar no entendimento do que está sendo tratado nestes 3 subtópicos, a fim de contribuir com a didática na hora do estudo e da transmissão, eu quero propor que esses 3 subtópicos, eles estão tratando do seguinte. O primeiro é como se apresentasse uma conexão entre o povo de Deus e a lei dada por Deus ao seu povo. Segundo subtópico, nós vamos encontrar 2 revelações que são bastante contrastantes a partir da entrega da lei. E terceiro, enfatiza o elevado padrão que se exige do povo de Deus com a entrega da lei. E aí a pergunta que eu deixo para estarmos refletindo nesse subtópico 1.3 é: como lidar com este elevado padrão? Vamos então para o subtópico 1.1. Como eu disse, nós vamos encontrar nesse subtópico uma conexão entre ser povo de Deus e a lei. Eu destaco as seguintes expressões que nós encontramos no texto da nossa lição: regular comportamentos, organizar a sociedade e estabelecer certo e errado. Diante destes objetivos, eu proponho refletirmos nestes assuntos cujos princípios são perfeitamente aplicáveis a nós.
Vejamos, irmãos, Êxodo, capítulo 8, versículo 25 e o versículo 27. Para adiantar, eu falo com os irmãos que no versículo 25, Faraó, ele diz para Moisés para sacrificar a Deus na terra do Egito. Quando Moisés vai falar com Faraó dizendo que Deus mandou que liberasse o seu povo. No versículo 27, nós vamos encontrar a resposta de Moisés para Faraó. Sacrificaremos como ele nos dirá. Então, nós já podemos aqui iniciar essa reflexão sobre a conexão. Deus está libertando o seu povo do Egito, mas Deus vai ainda dizer ao seu povo como o seu povo estará servindo a Ele. Êxodo, capítulo 19, versículos 3 a 6. Aqui, irmãos, o povo já tinha saído do Egito e agora estava o povo diante do Monte Sinai. Antes da entrega da lei, o Senhor ordenou que Moisés anunciasse ao povo esta mensagem, que eu estarei lendo, dos versículos 4 a 6, deste capítulo 19 de Êxodo. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. E na minha Bíblia eu sublinhei esta expressão, vos trouxe a mim. Fomos libertos para Deus. Versículo 5. Agora, pois, já que fomos levados pelo próprio Senhor a Ele, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, irmãos, notemos que há uma íntima conexão entre ser povo de Deus e a lei que estava para ser entregue. O próprio Deus está dizendo que fomos libertos, o povo de Israel foi liberto para ser dele. E nós vamos encontrar também em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro falando que nós somos povo de Deus e somos dele para sermos reis, sacerdotes, nação santa, para anunciarmos as maravilhas do Senhor. Notemos que em Levítico, capítulo 18, versículos 2 a 4, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Notemos, se Deus é o Senhor, é Deus do povo de Israel, então Israel não poderia fazer segundo as obras da terra do Egito, onde habitaram, e nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, fareis conforme meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aí está essa conexão entre ser povo de Deus e a lei que foi dada. Então nós podemos dizer que o referencial de comportamento, de organização, de valores, do que é certo e errado, é o contido nas Escrituras. Afinal, somos povo
de Deus. Irmãos, o subtópico 1.1 nos mostra, assim, o objetivo da entrega da lei, dos estatutos, das orientações, das leis cerimoniais, judiciais, das leis civis, da lei moral. Eis aí o propósito, o objetivo. Afinal, Israel é povo de Deus. Subtópico 1.2. A partir da entrega da lei, a partir da entrega dos estatutos, dos juízos de Deus, nós vamos ver revelações contrastantes a partir disso. E eu compartilho com os irmãos esse pensamento. A entrega da lei, a lei revelou mais amplamente a santidade de Deus. Vide no Monte Sinai, o povo não poderia chegar tão perto. Vide a estrutura do tabernáculo, as restrições, os limites estabelecidos. Vide os sacrifícios, as ofertas, os holocaustos. Vide os cuidados que o povo teria em lidar com a lepra, em lidar com o morto, em lidar com animais. A lei, ela ampliou o grande conhecimento acerca da santidade de Deus. Agora, a lei, com isso, ela também revelou mais amplamente a pecaminosidade humana. Vide os acontecimentos ao longo da jornada no deserto, as murmurações, as rebeliões, a inclinação do povo para a idolatria, a insatisfação do povo, a falta de fé e confiança em Deus. Vide o período dos juízes, vide o período da monarquia. A partir da entrega da lei, ficou mais amplamente conhecida a pecaminosidade humana. Na lei, o povo de Deus estava tendo mais conhecimento sobre Deus, sobre seus atributos, mas também as condições para relacionamento com Ele, considerando esta verdade: santidade de Deus e pecaminosidade humana. E o subtópico 1.3, elevado padrão. Notem que o assunto retratado no subtópico 1.1 é uma introdução para o que acabamos de falar sobre santidade de Deus e pecaminosidade humana. E este assunto introduz o subtópico 1.3, elevado padrão. Tenhamos em mente esta pergunta: como lidar com tal nível de exigência? Existe um texto na nossa lição que eu quero ler agora. Ninguém, por si mesmo, poderia alcançar a santidade de Deus, nem andar nos preceitos divinos, de modo que se tornasse aceitável a Deus. Como lidar com tal nível de exigência? Precisamos, como discípulos de Cristo, refletir sobre isto à luz da Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E por que é importante estarmos refletindo à luz da Bíblia?
para evitar equívocos. E eu compartilho com os irmãos alguns desses equívocos. Primeiro, alguns costumam pensar e às vezes verbalizar o seguinte: Deus sabe das minhas fraquezas. Não há dúvida que Deus sabe das nossas fraquezas, mas não podemos considerar isso como uma autorização para continuarmos a viver praticando ações pecaminosas e justificando isso com nossas fraquezas. Estamos respondendo à pergunta: como lidar com tal nível de exigência? Segundo equívoco, é possível que encontremos pessoas dizendo: eu não consigo viver segundo esse nível, então eu desisto. A pessoa desiste de viver para Deus, porque se alimenta com esse tipo de pensamento. Eu não consigo, é impossível, então eu desisto. Terceiro equívoco: o conteúdo do sermão não é para nós. Nós estamos na graça. E ainda citam um texto da palavra, João 1,17. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Na verdade, esse texto está contrastando, mostrando a diferença entre Moisés e Jesus Cristo, porque o versículo anterior fala que com Cristo veio a plenitude. E o próprio Cristo, em Mateus, no capítulo 5, Jesus mesmo disse: eu não vim destruir a lei, eu não vim destruir os profetas, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Precisamos ter cuidado com esse equívoco de considerar o sermão da montanha não aplicável a nós. Quarto equívoco é uma vida de esforço humano e busca por merecimento. Cuidado, porque nós precisamos estar atentos aos alertas que o próprio Cristo ele apresentou. Vide a parábola do fariseu e do publicano. Quando chegaram diante de Deus em oração, o fariseu ele achou que era merecedor, porque ele estava se esforçando, ele estava procurando praticar tudo aquilo que a lei dizia, e o publicano, ele batia no peito e pedia misericórdia, ele reconhecia as suas falhas, mas ele conhecia a Deus a tal ponto de pedir misericórdia. Irmãos, notemos o exemplo de Davi. Davi tinha consciência de sua pecaminosidade. Davi, a partir da consciência de sua pecaminosidade, existe o arrependimento, existe a fé, a confiança na graça de Deus. E isso ficou bem expresso no Salmo 51. O Antigo Testamento, ele já anunciava o novo nascimento. Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 33, Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27. Ou seja, a obra de Deus no interior do ser humano. Tanto é que quando Nicodemos vai ter com Jesus, e Jesus diz que tem que nascer de novo, Nicodemos não entende, Jesus diz: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Porque Jeremias e Ezequiel já tinham falado sobre esta obra da transformação interior. Vide a verdade aplicada. Ela fala de mudança interior e da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Que o Espírito Santo continue agindo em nós. Que o Espírito Santo continue nos guiando, nos capacitando, nos esclarecendo. Porque o próprio Cristo encerra o Sermão da Montanha: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É possível
pelo poder do Espírito Santo, após a experiência do novo nascimento. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, pelo fechamento aqui do ponto 1, entendendo os preceitos da lei. Nós aprendemos aqui neste ponto que Jesus afirmou que a lei é tão importante que nem sequer o menor detalhe escrito deixará de cumprir. E assim nós podemos ir ao ponto 2 com o pastor William Barros, os escribas e a lei. Meus amados irmãos, alunos e professores, o nosso tópico 2 é um tópico muito importante e antes de começar eu já quero dar uma dica aqui para os professores. Tem que se tomar muito cuidado nessa aula para que a aula não fique muito técnica, para que não traga um conhecimento sem edificação. Não basta nesse tópico 2 entendermos apenas as funções do escriba, as diferenças dele com o fariseu e o papel dele com relação à interpretação da lei. Nós precisamos associar isso a uma aplicação prática e ao mesmo tempo buscar nisso uma edificação. E é o que eu vou fazer agora com vocês aqui. Então, cabe aos professores nesse domingo tomar muito cuidado para não serem apenas técnicos, não serem apenas trazer aos alunos apenas dados e informações históricas. Esse não é o objetivo da Escola Bíblica Dominical. Se nós nos determos, pararmos apenas nessa questão, teremos falhado em nosso objetivo de instruir e de ensinar pessoas para a vida eterna e prepará-las para enfrentar o mundo e os desafios. Então, esse é um alerta que eu faço aqui aos professores. Vejam, tendo dito isso, o nosso tópico 2 vai falar sobre os escribas e a lei. Quem são ou quem eram os escribas? O que eles faziam? Quais eram as funções determinadas aos escribas? Eles vão aparecer várias vezes no Novo Testamento. Então vejam que era um tipo de ofício muito comum, respeitado e em evidência no tempo de Jesus. Para que isso comece a ficar mais claro, vamos desenhar aqui rapidinho como é que era o mundo religioso da época de Jesus. Nós temos o centro do culto a Deus, que é o templo, nesse momento, o templo de Herodes, onde por ocasião das festas judaicas anuais, pessoas vinham de todos os lugares para ir a Jerusalém. Então, Jerusalém, com seu templo majestoso, é o centro do culto de todos os judeus, de todo Israel. Paralelo a isso, nós temos as sinagogas, onde as pessoas poderiam, na sua própria cidade, tribo, na sua própria região, aprender a lei, serem ministradas, serem ensinadas. Era o que seria, talvez, para nós, o protótipo de uma congregação, de estar junto, um ajuntamento e congregar. Tá? A ideia do eclésia. Então, estavam ali as sinagogas. Os achados arqueológicos interessantes, falar sobre isso, os achados arqueológicos, inclusive, mostram em vários locais de Israel e até fora de Israel, onde haviam comunidades judaicas, esse padrão de casas e uma sinagoga. Eu vou dar um exemplo, 2 exemplos rápidos aqui. Nós temos no Egito, no Cairo, um local que o mundo todo de turistas, quando vai lá, visita esse local, que é o local onde se acredita que Jesus, quando era neném e ficou no Egito, quando Herodes matava os nenéns, os bebês, abaixo de 2 anos, que ele tenha ficado. Lá, inclusive, há uma antiga sinagoga que marca esse local. Nós temos também, lá em Israel, por exemplo, em Cafarnaum, a aldeia de Pedro, onde Jesus também morou, margeado ali no Mar da Galileia. Você chega na Cafarnaum, você vê o sítio arqueológico da antiga cidade de Cafarnaum, do tempo de Pedro, do tempo de Jesus, e você vê uma sinagoga que está lá, do tempo bizantino. Ou seja, mais ou menos ali no 2º, 3º século depois de Cristo. Porém, quando você chega perto dessa grande sinagoga, você vê na lateral dela a base, a fundação de uma sinagoga anterior a essa, mais funda. Por quê? Porque na arqueologia, quanto mais recente é um achado, ele é mais alto, está no lugar mais alto. Quanto mais antigo, mais baixo. Então, mais baixo, geralmente as datas daquele achado são mais antigas. Mais alto, mais novo. E aí o que acontece? Você vê uma sinagoga anterior a essa que estava construída ali no mesmo local. Provavelmente, estamos falando da sinagoga do tempo de Jesus. Então, as sinagogas, o templo e automaticamente os mestres de Israel, os fariseus, os saduceus,
os escribas, e nisso temos o culto com os sacerdotes e levitas, o sumo sacerdote. Isso faz parte de toda a ideia e padrão de religião nesse tempo no Novo Testamento, no tempo de Jesus, nesse tempo para Israel. Esse é o pano de fundo, é tudo que está acontecendo ali. Olhando para isso, qual é a função dos escribas? Os escribas tinham uma função muito importante. Lembrem, os escribas tinham como função primordial fazer as cópias da Bíblia. Por que isso é tão sério e tão importante? Vejam, para responder isso, eu trago aqui a lume um achado de 1947, que, no final do ano, que foi o achado das cavernas de Qumran. Qumran é um local, tem um complexo de cavernas que fica próximo ao Mar Morto e fica ali mais ou menos a uns 60 quilômetros de Jerusalém, bem pertinho de Jericó, uns 15 quilômetros de Jericó. Esse local foi achado os famosos rolos do Mar Morto, onde se achou, com exceção do livro de Esther, todos os livros do Antigo Testamento, inteiros ou fragmentados. Agora, temos que lembrar também o seguinte: o achado foi feito por um garoto, por um beduíno, pastor de rebanhos, e ele desconhecia a origem e a importância daquele achado. E ele pegou, estava frio, e jogou vários desses rolos no fogo para se aquecer do frio. Então, é bem provável também que vários rolos de Esther e até de outras partes da Bíblia maiores e melhores tenham sido queimadas também assim. Agora, quando a gente olha para os achados do rolo do Mar Morto, qual é a importância? Lembrem, o Novo Testamento é o documento antigo, os rolos, pergaminhos do Novo Testamento. O Novo Testamento é o documento antigo mais bem documentado do mundo. São milhares de cópias ou fragmentos. O Novo Testamento é o documento antigo mais bem documentado do planeta. O Antigo Testamento, as cópias que nós tínhamos, mais antigas, eram as cópias que datavam mais ou menos de 1000 depois de Cristo. E aí, o que vai acontecer? Muitas pessoas diziam, os inimigos da Bíblia diziam, está muito longe dos originais, pode ser que tenha erro, etc. Quando acham os rolos do Mar Morto, o que ocorre? Fazendo o teste de carbono 14, que é um teste onde mede a perda de carbono daquela substância, não há tempo aqui para tocar em miúdos em relação a isso, em outro momento a gente pode falar sobre isso, mas explicando o seguinte, o teste de carbono 14 vai mostrar que aquele rolo, aquele achado, eles datavam de pelo menos 1000 anos mais antigos que os rolos que nós tínhamos. Ou seja, do período de Jesus até um pouco antes. E são idênticos aos rolos que nós já tínhamos, idênticos às nossas Bíblias, mostrando que as nossas Bíblias têm tradução fidedigna. Ou seja, as traduções que já tínhamos eram fiéis aos originais. Então, quando a gente olha para isso, aí a gente enxerga o valor da função do escriba. Haviam várias regras importantes naquele tempo para um escriba. Primeiro, devemos lembrar que naquele tempo não tinha gráficas. Tudo era feito de forma manuscrita, ou seja, à mão. Então, você imagina o trabalho que dava para fazer uma cópia da Bíblia. Não era assim, chegar ali e comprar uma Bíblia. Não tinha. Isso só vai acontecer já lá no futuro, né, com Gutenberg, quando vai inventar o prelo. E o primeiro livro a ser publicado é a Bíblia Sagrada. Agora, quando a gente olha para o trabalho do escriba, como é que funcionava isso? Primeiro, quando se fazia um pergaminho, por exemplo, o couro do animal para fazer as páginas, os rolos, tinha que ser de animal limpo. Até os fios que eram usados para costurar folha com folha, tinha que ser de animal limpo. Ou seja, já com isso você eliminava muitos dos pseudo-rolos que poderiam aparecer. Por quê? Porque uma pessoa que não fosse judeu não ia ter tanto conhecimento ou preocupação de animal limpo, fio de animal limpo, ele não se preocuparia com isso. Então já seria uma forma de eliminar muitos falsos rolos que apareceriam. Outra coisa, os rolos, quando feitos, preparados, tinha que ser feito por um escriba judeu, e além disso, ele tinha que usar uma tinta exclusiva para fazer aquilo, quer dizer, era uma outra forma já também de eliminar uma falsificação. E quando fosse escrever os nomes de Deus, Elohim, El Shaddai, etc., tinha que botar uma tinta específica, especial para aquilo. E quando fosse escrever Jeová, tinha que parar e tomar um banho, se lavar, porque é muito santo. Você imagina, um salmo da Bíblia que aparecesse 7 vezes Jeová no mesmo salmo. 7 vezes ia ter que tomar banho, se banhar antes de escrever. Agora, por isso, a gente pode já tirar uma lição muito importante. Qual? Se davam essa importância e valor
a Deus e ao que ele fala. Lembre que Moisés vai dizer em Deuteronômio 8 o quê? Que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá o homem. Então, quando a gente para pensar nisso, irmãos, de que forma devemos lidar, que honra devemos dar, que valor devemos dar à palavra de Deus. O escriba, quando ia escrever uma cópia da Bíblia, tem outro detalhe. Quando fosse escrever, ele era proibido de escrever de memória. Você imagina, você que está assistindo essa aula, você deve conhecer várias passagens de memória, né? Pega o Salmo 40, Salmo 23, Salmo 91. Quantos irmãos aí não seriam capazes de falar de memória o Salmo 91? Você acha que um escriba que estava acostumado a escrever versículo por versículo, a Bíblia toda, o Antigo Testamento todo, lembrem, nós não tínhamos nesse tempo o Novo Testamento ainda. Então, era escrito o Antigo Testamento, o Torá, que são os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, ou a Bíblia toda, que se tinha na época, era o Taná, que era o quê? De Gênesis a Malaquias. Não aparece na Bíblia judaica na mesma ordem da nossa, mas é o mesmo conteúdo e a mesma quantidade de mensagem, é a mesma coisa. Só muda a ordem e a forma como os livros aparecem. Agora, o que acontece? Meus irmãos, você imagina, um escriba vai escrever, ele já devia saber um monte de passagens de memória, mas era proibido escrever de memória. Ele tinha que parar e falar em voz alta a palavra que ele ia escrever. Por exemplo, o Senhor é meu pastor. Ele tinha que falar o, e tinha que contar quantas letras tinha naquela palavra. O, uma. Então, bota lá, Senhor, o. Depois, Senhor, falava em voz alta. Então, tinha que contar as letras. Contou? Escreve. Uma por uma. Uma por uma. Tinha que falar em voz alta e contar quantas letras tinha a palavra e escrever. E o que vai acontecer? Se ele cometesse um erro, imagine que aquele rolo tem 10 folhas. Ele cometeu um erro, não podia apagar e escrever de novo. Tinha que cortar, tirar aquela folha que estava com erro e destruí-la. Colocar uma outra folha no lugar e começar do zero naquela folha. Não no rolo todo, naquela folha. Cometeu o segundo erro, se acontecesse, mesma coisa. Cortava, tirava aquela folha, destruía ela, colocava outra folha. E fazia aquela folha de novo. Porém, se cometesse terceiro erro, é muito erro. A palavra de Deus não pode ter erro. O que fazia? Pegava o rolo todo e destruía e começava do zero. Por aí, você imagina a dificuldade, o labor e a dureza que deveria ser, ao mesmo tempo que era honroso, claro, mas devia ser realmente um trabalho muito difícil, muito cansativo, o trabalho do escriba. Ele tinha uma responsabilidade vital na nação de Israel, que era a responsabilidade de dar ao povo a palavra de Deus, para que o povo pudesse ter acesso à palavra do Senhor. Vejam, enquanto os fariseus basicamente eram os mestres que ensinavam, eles eram aqueles mestres que davam a palavra de Deus escrita para que o povo tivesse acesso à palavra de Deus, para que as sinagogas com os cultos tivessem a palavra de Deus, para que no templo tivesse a palavra de Deus. Ou seja, a função do escriba era uma função importantíssima e vital. Qual é a lição que a gente vai tirar disso? Inclusive, a gente tem uma passagem na Bíblia de um encontro de Jesus com um escriba, que é muito interessante. Essa passagem vai aparecer em Mateus 8 e vai aparecer em Lucas, capítulo 9. Em Mateus 8, em Lucas 9, nós não sabemos quem é a pessoa, a identidade dele é anônima, é preservada. Mas aqui em Mateus, capítulo 8, no versículo 19, a gente vai ver quem é a pessoa que fala com Jesus. A Bíblia diz assim: e aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Um escriba vem até Jesus e aparentemente decide seguir a Jesus por onde quer que fosse. É o contato dos mestres de Israel também com Jesus. A Bíblia vai mostrar que sacerdotes começaram a se converter depois. Então, olha que coisa interessante. Quando a gente olha a função do escriba, o papel deles na sociedade daquela época, quando a gente olha o contraste do papel deles em relação aos outros mestres de Israel, o nosso tópico 2.3 vai dizer o seguinte:
William Barclay informa que os escribas já estavam em evidência desde o retorno do cativeiro babilônico. Eles, durante muitas gerações, transmitiram a lei de forma oral e esta foi conservada de geração em geração pelos escribas. Para o judeu ortodoxo do tempo de Jesus, a obediência a Deus envolvia a observância de milhares de regras e estatutos legalistas, consideravam literalmente essas meticulosas disposições como questões de vida ou morte que tinham a ver com seu destino eterno. Ele acreditava que o que não estava claro na lei deveria estar implícito e, por um procedimento lógico de dedução, criaram milhares de regras, estatutos e regulamentos. Essa era a lei dos escribas. Então vejam, os escribas no tempo de Jesus têm um papel vital na cultura e na religião do povo judeu. Participavam ativamente dos costumes e também das práticas religiosas e sociais do povo. Ao mesmo tempo, tirando essa parte que levou fatalmente eles ao legalismo hipócrita, nós temos a função na qual nós devemos realmente olhar para eles com uma dívida enorme de gratidão. Se não fossem pessoas como essa, que se dedicaram à palavra de Deus, abriram mão de sua vida pessoal, porque um trabalho como esse deve ter consumido muitos e muitos dias, semanas, meses. É só olharmos como, por exemplo, foi feita a cópia da Septuaginta, que foi a primeira tradução que nós tivemos do Taná, do Antigo Testamento, original em hebraico, para o grego. Foi feito lá em Alexandria, no Egito. Quando nós olhamos para isso, todo esse trabalho exaustivo, cansativo e meticuloso, nós temos uma dívida enorme de gratidão com essas pessoas. E aí, a pergunta é como isso afeta a gente, na forma como lidamos com a Bíblia. Sabe, irmãos, pessoas hoje já não se preocupam mais em nem andar com a Bíblia, nem levam mais a Bíblia consigo para a igreja, sabe? Já se adaptaram a levar simplesmente o celular. Nós temos visto pregadores que já não abrem mais a Bíblia. Chega no púlpito, liga o celular, a tela do celular e começa a ler. Não, que isso não seja prático e não seja uma opção. Imagina uma pessoa que está voltando do trabalho, da faculdade, uma pessoa que quer ler a Bíblia indo para trabalhar, uma pessoa que tem um momento livre na hora do almoço e quer ler a palavra, ou uma pessoa que está vindo direto do trabalho ou de algum outro local que não pôde ir em casa e quer ir para a igreja e tem a Bíblia no celular. Não há problema nisso. Mas quando a gente, na nossa prática religiosa, nossa prática de vida, diária de fé, já não dá importância ao livro santo, a ponto de, em qualquer outro compromisso, qualquer outra ida à igreja, que não seja essas que eu mencionei, emergenciais ou em situações que não há possibilidade de ir em casa, e a pessoa já também não se preocupa. Simplesmente, carregar a Bíblia não leva aquilo como uma devoção, sabe? Eu tô segurando a palavra de Deus. Tem gente que morreu para essa palavra estar na minha mão agora. A gente pagou com a vida. Sabe, irmãos? Qual o valor que nós estamos dando à palavra? Qual o valor que nós estamos dando à palavra de Deus? Então, fica aqui essa palavra, essa exortação. Avalie. Lembre, isso aqui não é para mudar os outros. Isso aqui é para mudar você e a sua casa. Ensine seus filhos. Mostre o exemplo. Deixe que eles vejam você carregando a Bíblia. Deixe que eles vejam você estudando a Bíblia. Permita que seus filhos percebam como você é com relação à palavra de Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor William Barros, fechando o ponto 2 aí, onde nós aprendemos que na época de Jesus, o que constituía a verdadeira religião e o verdadeiro serviço a Deus para o judeu ortodoxo era a lei dos escribas. Extraordinário, né? Então assim nós podemos fechar este vídeo, estudando agora o ponto 3. O ponto 3 tem como título Jesus Cristo e o cumprimento da lei. Meus irmãos, a fé cristã era, nos primeiros anos da igreja, percebida como uma nova religião que buscava derrubar a lei ancestral dos judeus. Mas Jesus, de maneira intrigante, afirmou que ele não veio para abrogar a lei, e sim para cumpri-la, conforme Mateus 5,17. Ponto 3, ponto 1 diz, Jesus não veio anular a lei. Para estudar esse ponto, nós vemos aqui que é possível que alguns tenham visto o anúncio de Jesus sobre a vinda do reino como se ele estivesse começando uma nova obra que se chocava com as escrituras do Antigo Testamento. O povo ficou meio
estranho, né? Os escribas e fariseus ali não entendeu o ministério de Cristo, o que o Senhor estava fazendo. Então, trouxe um pouco de confusão na cabeça deles, porque eles não eram humildes para entender e nem para aceitar a palavra e os ensinos de Jesus. Mas Jesus deixa bem claro para eles e para nós, e diz isso de maneira bem categórica, que ele, Jesus, não veio para anular a lei e os profetas. Mateus 5,17. Em vez disso, de eliminar o que Deus havia revelado sobre sua vontade para seu povo nas escrituras hebraicas, Jesus, ele explica, ele deixa bem claro, né, que o propósito dele para seu ministério terreno pode ser resumido da seguinte forma. Isso pode deixar bem claro: eu vim para cumpri-los, ou seja, eu vim aqui para cumprir a lei, portanto, pode tirar qualquer dúvida que vocês têm no coração de vocês aí. Não vim mudar nada, eu vim cumprir e toda a Escritura cumpre em mim. Assim, fechamos o 3.1, vamos ao 3.2 que diz: Jesus afirmou que toda a Escritura se cumprirá. Meus irmãos, Jesus afirma que enquanto o céu e a terra existirem, nenhum jota, nenhum tio passará da lei até que tudo seja cumprido. E eu separei 3 textos aqui para confirmar isto. Primeiro texto que eu separei está lá em João 19:28, que diz: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Aí ele está lá na cruz, ele está no seu momento final, e a Bíblia diz, João registra aí, né, em 19:28, Evangelho de João 19:28, Jesus dizendo: tenho sede. Então, tem algum texto que remete a essa escritura? Tem. Salmo 69:21. Então você pode separar lá Salmo 69:21, onde se cumpre, estava previsto lá no Salmo, e agora aqui o Senhor na cruz, ele pronuncia essa palavra. Segundo texto que eu separei: e cumprindo-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Marcos 15:28. Qual é o versículo que podemos relacionar com este texto? Isaías 53:12. Então você vai lá para Isaías 53:12, você vai ver que lá tem um texto que está apontando para esse momento onde o Senhor Jesus está sendo contado com os malfeitores. Então, a Escritura realmente se cumpre. E o terceiro texto que eu separei: porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. João 19:36. Qual é o texto que nós podemos buscar para ter link com esse daqui? Êxodo 12:46 e Salmos 34:20. São duas referências bíblicas que você vai encontrar lá, fazendo menção, cumprindo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso é que ele diz: eu não vim para mudar nada. Ao contrário, a Escritura se cumpre totalmente, literalmente na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, nós podemos concluir o tópico 3 com o terceiro subtópico que diz: a justiça do reino. E aí, meus irmãos, eu separei esse seguinte texto. Os escribas e fariseus, eles eram considerados os mais piedosos de todos os partidos políticos e religiosos, devido ao seu rigoroso estudo e ensino da lei que eles se dedicavam tanto. Mas será que eles, de fato, são referências? Será que, de fato, o fato de conhecer e de dizer que conhecia, encheu os olhos de Cristo? O que será que Jesus, ao vê-los, pensou e falou sobre ele? E aí o Senhor Jesus nos dá uma parábola maravilhosa. E essa parábola eu quero compartilhar com você aqui. Olha só, Jesus olhando para eles, olha o que Jesus diz deles, usando como exemplo essa parábola, que é a parábola do fariseu e do publicano. Acompanhe comigo aqui agora o raciocínio do Senhor Jesus. E ele propõe aos discípulos essa parábola quando ele diz: e diz esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então Jesus, olhando esse tipo de gente, considerava que eles eram justos e desprezava os outros por achar que não eram justos,
só porque o irmão do lado não faz exatamente o que ele faz, olha o que ele propõe. E ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. 2 homens vão tudo para a igreja para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, que são roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aparentemente, muito bonito, não? Essa colocação, nossa, louvável. Mas será que Jesus, ao contar essa parábola, será que Jesus estava querendo dizer para nós o quê? Olha só esse cidadão. Os 2 vão ao templo, os 2 estão em pé e os 2 estão orando. Olha a diferença de um para o outro. O fariseu está destilando, jogando para fora toda a sua vaidade, sua autopromoção, dizendo do seu eu jejuo, eu oro, eu busco, eu não sou que nem os outros, muito menos com esse publicano que está aqui ao meu lado. Olha só, os dois estão no templo, os 2 estão orando, os 2 estão em pé, os 2 estão oferecendo culto a Deus, mas olha como o Senhor está recebendo o culto dos 2. Jesus está se referindo a este cidadão e a sua oração. Olhando para o publicano, diz o Senhor Jesus: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então o Senhor faz essa comparação. 2 crentes sobem ao templo, 2 crentes vão orar, 2 crentes estão em pé, 2 crentes estão fazendo a mesma oração. Um fariseu e um publicano. Qual desses 2 o Senhor Jesus aprovou? Qual desses 2 pode ser tido como exemplo? Qual dessas 2 orações foi recebida diante do céu? As 2? A do fariseu, a do publicano? Quem você acha? O próprio Jesus, ele conclui dizendo: digo-vos que este, apontando para o publicano, ele diz: desceu justificado para sua casa. Meus irmãos, o importante não é como você vá à igreja. O mais importante não é como você vai até a escola dominical. O mais importante é como você volta. O ir, todos vão, né? Nós vimos aqui, todo tipo de gente vai. Como volta? Como estamos voltando da casa de Deus? A escola dominical está terminando hoje a lição 5, com esta oportunidade de você trabalhar isso na vida dos seus alunos. Mais importante da maneira que você sobe ao templo, que você vem à igreja, que você pega a revista, a Bíblia e vem para a escola dominical, mais importante do que tudo isso é como você volta para a sua casa. Ou seja, você veio oferecer o seu culto a Deus, você veio ouvir, ou você veio falar, você veio aprender, você veio tributar a Deus o seu melhor. A maneira como a gente volta é o que vai fazer a diferença. E Jesus olhando os 2 voltando, os 2 foram, os 2 fizeram o seu culto, os 2 oraram e os 2 voltaram. E o Senhor termina a parábola dizendo: o publicano voltou para casa justificado, porém o fariseu não. Não. Por quê? Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18, 9 ao 14. Que o Espírito Santo ministre ao meu e ao seu coração esta palavra. E qual é o foco então desse ponto? Eu posso concluir dizendo que o ponto 3 pode ser resumido assim: nos primeiros anos da igreja, a fé cristã era percebida como uma nova religião que buscava derrubar a lei ancestral dos judeus. Porém, Jesus, de maneira maravilhosa, afirmou que não veio para mudar nada, para abrogar a lei, e sim para cumpri-la. Mateus 5,17. É muito importante ter sempre na nossa mente
que tudo que o Antigo Testamento pretendia comunicar da parte de Deus sobre a vontade, as esperanças e o futuro para a humanidade, encontra-se o seu significado mais completo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 10, 4. A Ele toda a honra e toda a glória. E assim nós podemos concluir dizendo que aprendemos que Jesus não veio para abrogar a lei, e sim para cumpri-la. E para fechar os 3 tópicos, ponto 1, ponto 2, ponto 3, eu concluo dizendo que Cristo cumpriu o que nenhum outro homem poderia cumprir. Nele fomos justificados não por obras, mas por seus méritos. E aquilo que era impossível ao homem, agora se tornou possível na pessoa de Cristo. Hebreus 10, 14 a 18. Amém, meus irmãos? Querendo bom Deus, mas só Ele, querendo Ele, na semana que vem estaremos de volta, compondo novamente esta mesa para juntos estudarmos a lição de número 6, que tem por título Os Cuidados com a Intenção do Coração. Olha, muito obrigado por ficar conosco até agora, por curtir, compartilhar, comentar os nossos vídeos, por se inscrever em nosso canal. Você fazendo isso, você está ajudando a fazer desta que eu sempre digo, a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical, ok? Convido você agora a juntar-se a nós numa palavra de oração com o pastor William Barros, que estará orando agora. Meus amados, depois desta aula maravilhosa, vamos orar e pedir que Deus venha nos abençoar, que tenhamos o melhor aproveitamento possível nessa lição deste domingo. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por toda essa aula gravada aqui para abençoar a tua igreja pelo Brasil. Que muitos irmãos, que muitos professores possam ver nesta aula uma ferramenta para dirimir dúvidas, para trazer, ó Deus, um norte, uma luz na sequência de como devem proceder neste domingo ensinando o teu povo. Ó Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu nome por esse canal da Editora Betel e que teu nome seja, acima de tudo, glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.